Síndico de condomínio tira férias? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que faça aí a sua inscrição no nosso canal, né? Que acione o sininho para receber notificações quando novos vídeos entrarem no ar e que dê o seu joinha, o seu like aí para a gente, que isso faz uma diferença danada para a gente aqui no YouTube e não custa nada, né? Quer receber informações do mundo condominial, né? Passe uma mensagem para a gente no nosso canal de WhatsApp que a gente encaminha para você as edições do Jornal do Síndico. Nosso número é código de área 31 e o número é o 984817642. Hoje aqui com a gente recebemos mais uma vez a visita da doutora Ana Cristina, que é advogada especializada em direito condominial. Tudo bem, doutora Ana? Seja bem-vinda aqui ao Comorar mais uma vez. Tudo bem, e você, Márcio? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz todas as vezes que você me convida a participar do seu canal. É um prazer. Muito obrigada. Então, prazer é nosso também, né? Sempre estar contando com a colaboração dos especialistas aqui, né? Respondendo essas dúvidas da comunidade, que são várias, né? Nessa área Não, condominial. né? Essa questão, então, doutora Ana Cristina, né, o síndico, né? O síndico não é um funcionário do condomínio, síndico não é profissão, né? Uma pessoa que é eleita, mas ele teria direito aí de tirar férias durante o seu mandato? Esse é um assunto bem interessante, né? É uma dúvida que paira, né? Dentro desses condomínios Brasil afora. Antes de eu entrar no assunto especificamente, né, é importante a gente falar a respeito do síndico do condomínio e como ele é eleito, né? Todo condomínio tem que ter um síndico, obviamente, obrigatoriamente tem que ter um síndico, porque a própria lei determina, né, que aquele condomínio precisa de um representante legal. E esse representante legal, ele é, então, eleito através de uma Assembleia Geral. E aí, esse síndico, né, dependendo da convenção de condomínio ou na omissão dela, o que é muito raro de acontecer, a omissão, no que diz respeito ao período do mandato do síndico, que pode ser de um ano, de 2 anos, e, além disso, ele pode ser reconduzido. Então, a gente vê aí em vários condomínios o síndico, né, sendo reeleito, dada uma gestão é, bacana, transparente, técnica, que realmente traz muitos benefícios para aquele condomínio. Então, essa questão das férias, por exemplo, para esses síndicos que, né, perpetuam no cargo, é importante mesmo. Zé, doutora Ana, você falou aí essa questão aí da legislação permite a reeleição. Sim. Ela permite, mas ela não limita, não? Quer dizer, ele pode ser reeleito quantas vezes forem? Não, ela não impede a recondução daquele síndico quantas vezes os condôminos reelegerem aquele síndico. Então, isso vai de acordo com a conveniência daqueles condôminos. E a gente, aqui no escritório mesmo, a gente tem condomínios que a gente dá assessoria jurídica, que os síndicos já foram reeleitos inúmeras vezes, justamente por causa da forma de gestão daquele síndico naquele condomínio. Então, não há impedimento legal nenhum, a lei não proíbe, muito pelo contrário, ela autoriza, e aí o tempo de recondução daquele síndico no cargo vai depender da convenção de condomínio. Tem algumas convenções que estabelecem um ano, tem outras que estabelecem 2 anos. Então, assim, vai de acordo ou com a convenção ou com a lei e com a vontade dos condôminos, mas não há nenhum problema. Mas só para complementar, então, mas e se a convenção limitar as reeleições? Aí teria que seguir a convenção? Olha, Márcio, eu entendo que esse regramento ele extrapolaria o que está contido no Código Civil, né? Então, nesse caso, nesse aspecto, eu entendo
embora o direito não é um compartimento estanque, então a gente tem advogados aí com entendimentos diferentes, provavelmente, nesse aspecto. Mas eu entendo que, nesse ponto, a lei, ou seja, o artigo do Código Civil é taxativo. Então, ele fala lá da probabilidade, né, da possibilidade de recondução daquele síndico quantas vezes os condôminos quiserem, autorizarem através de uma eleição. Então, eu entendo que uma regra dessa na convenção de condomínio, onde o síndico não pode ser reconduzido, vai Vai ferir o que está entrar na em lei. vai entrar em conflito. No meu ponto de vista jurídico, pode ser que tenha algum colega que entenda diferente, mas eu entendo que nesse ponto o Código Civil é taxativo, entendeu? Então, aí vai da vontade, né, dos moradores lá, dos condôminos, de eleger aquele síndico. E a gente vê que, assim, né, dependendo da circunstância, igual a gente tem aqui condomínios que o mandato do síndico é de um ano só, um ano voa, né? E às vezes tem ali uma série de deliberações que precisam ser colocadas em prática, que aquele síndico, trocando aquele síndico, dificulta, né, a continuidade daqueles procedimentos que precisam ser adotados, benfeitorias inúmeras e por aí vai. Então, muitas das vezes é conveniente manter aquele síndico na função, mas também tem lá um contraponto, né, que é quando o síndico é reconduzido inúmeras vezes no cargo, né, ele perder aquele gás, aquela coisa de administrar, fazendo só o que a gente chama de arroz com feijão e tal. Então, às vezes, é importante também que mude, né, que modifique, né, aquele representante justamente para um novo síndico trazer ideias novas, né, situações completamente diferentes, principalmente assim, quando é mais jovem, que tem mais informação de tecnologia, né, que pode, então, colocar aquele condomínio né, numa situação de vanguarda. Então, isso vai de acordo com a conveniência, mas os condôminos precisam de ficar atentos, né, justamente por essas questões que eu acabei de pontuar. Mas não é o nosso tema aqui também, né? É, não E é. você comentou, né, essa questão, né? Porque essa pergunta que eu fiz foi exatamente em função de você ter falado que até mesmo os condomínios que vocês atendem aí no escritório de vocês, né, vários síndicos vão sendo reeleitos e Sim, reeleitos e reeleitos. E aí a gente chega na questão, né, na pergunta. Quer dizer, a pessoa é reconduzida ao cargo, mais um ano ou 2 anos, mais 2 anos, mais um ano, e vai ficando ali. E o condomínio precisa, não pode ficar sem síndico, né? E daí vem sim. a pergunta, quer dizer, esses síndicos que estão aí direto, né, exercendo a função, eles têm direito a tirar uma férias, a um descanso? Então, com certeza, né? Só que a palavra férias, aí vou de novo aí do meu ponto de vista jurídico, né? Eu acho que esse termo férias para o síndico, ela não é muito adequada. Por quê? Não existe uma relação de emprego do síndico com o condomínio, então ele não está subordinado às regras das leis trabalhistas, né? Então, justamente por ele não estar sujeita, né, a essas regras, então as férias do síndico não teria a mesma conotação que um empregado de uma empresa qualquer, né? Mas é óbvio que o síndico tem direito, né, de descansar, de ter um período de descanso, e isso vai de acordo com a conveniência dele. Mas, para o síndico sair do condomínio, afastar por um período, seja por problemas pessoais, seja para descansar mesmo, principalmente esses síndicos que vão reconduzindo ao cargo inúmeras vezes, né, eles precisam realmente de descansar, né? Mas para o síndico fazer isso, ele tem que ter tem que ter uma regulamentação prévia. Isso significa dizer que o condomínio, como eu falei, ele não pode ficar sem um representante legal.
Ele não pode ficar sem um representante legal. Então, quando esse síndico afasta, tem que ter uma outra pessoa substituindo ele nesse período, né? Seja por problemas pessoais, problemas de saúde, momento de férias, né? Precisa de ter uma pessoa no lugar dele para, então, manter aquele condomínio nos eixos, né? Não pode ficar sem um representante. E aí, tem algumas convenções que falam quem será o substituto do síndico na sua ausência. Tem algumas convenções. Hoje em dia, a maioria fala a respeito, né? Quem vai substituí-lo? Normalmente é o subsíndico, na ausência da figura do subsíndico, o membro do conselho, né? Aí, de repente, né, tem que ver lá o mais velho, né, o que seria aquele que intitula como chefe, né, daquele grupo. Mas, na omissão, o que o síndico tem que fazer? Ele teria, né, é necessário que se faça uma Assembleia Geral, para então, nessa Assembleia Geral, ele nomear um substituto com a anuência da Assembleia, porque o próprio Código Civil fala que o síndico pode delegar seus poderes a outra pessoa, né? E essa delegação, ela vai calhar, ela vai vir de acordo com esse momento que o síndico vai precisar se ausentar. Então, só que a Assembleia ela tem que ter conhecimento e tem que aprovar, né? No caso da omissão da convenção de Conversa. condomínio, se a convenção ela é omissa, não fala quem vai substituir aquele síndico no período da sua ausência, então esse síndico ele vai ter que convocar uma assembleia e ali na Assembleia deliberar e aprovar quem vai ser o seu substituto na sua ausência. Ou até mesmo, na sua gestão, ele ter um staff, né? Uma pessoa que vai assessorá-lo, que ele vai, então, delegar poderes para aquela pessoa para assumir algumas atividades administrativas, né? Agora, tem alguns condomínios que delegam esse poder para a administradora. Então, a administradora ela tem lá competências diversas por causa dessa delegação que foi feita através, inclusive, de aprovação numa Assembleia Geral. Mas a administradora ela não vai ter um representante lá dentro do condomínio na ausência do síndico, para suprir essa ausência. Então, se na convenção de condomínio é omissa, ou se na convenção autoriza essa terceirização, esse staff, de qualquer maneira tem que ter um representante. E, no meu ponto de vista jurídico, né, eu gosto de falar sempre do ponto de vista jurídico, porque a gente busca sempre dar uma orientação bem assertiva, que traga segurança jurídica, né? Então, dada a forma que a gente trabalha, nós aconselhamos sempre que o síndico faça tudo isso através de uma deliberação em Assembleia Geral, quando a convenção é omissa. Então, se a convenção é omissa, ele então vai apresentar lá para a Assembleia, né? Ver, inclusive, se tem alguém lá, né? Se tem um subsíndico, se tem um conselheiro que vai, então, substituí-lo nesse período de férias, né? Mas isso tudo aí em conformidade com a deliberação de uma Assembleia Geral. Então, só para reforçar, o síndico, não tendo na convenção de condomínio aquela pessoa que vai substituí-lo na sua ausência, ele então vai ter que fazer uma Assembleia Geral para nomear aquele substituto. De qualquer maneira, mesmo havendo esse substituto, se ele quiser delegar poderes para terceiros, poderes administrativos para terceiros, de novo, ele tem que convocar uma Assembleia Geral para então Ter a anuência delegar da Assembleia para a e decisão dele. Então, a quer dizer que o decisão. síndico ele tem o direito de tirar um descanso, né? Vamos nem colocar mais a palavra férias aqui, né? Tem o direito ao descanso, não só para o descanso mesmo, né? De sair, viajar, ou até se ausentar por algum outro motivo, né? Mas que, Uhum. ao fazer isso, ele tem que respeitar o que a convenção delibera, se ela delibera alguma coisa sobre a sua substituição, e se Isso. ela for omissa, ele convoca a assembleia, né, apresenta essa pessoa que poderia substituí-lo,
mas a Assembleia tem que aprovar essa substituição, resumidamente. Justamente. E com um detalhe, isso se aplica também ao síndico profissional. Então, quando o condomínio tem o hábito de contratar o síndico profissional, até quando esse síndico profissional é nomeado, o interessante nessa assembleia também já tratar desse assunto previamente, porque a regra vai ser a mesma para ambos, tanto para o síndico morador como para o síndico profissional. E com um detalhe, quando o síndico é remunerado, Isso que eu ia perguntar. né? Como é Quando ele que é remunerado. Então, quando ele é remunerado, nesse período, a Assembleia até pode, por exemplo, um síndico profissional, a Assembleia ela pode deliberar mantendo a remuneração dele no período que ele fica afastado. Como também ela pode deliberar não remunerando ele no período que ele estiver afastado. Então, isso também vai ser de acordo com a conveniência daquela Assembleia Geral. Então, por isso que as férias do síndico diferem das férias de um empregado de uma empresa qualquer, porque o empregado, ele saindo de férias, ele automaticamente tem direito à remuneração das férias. Já o síndico não se aplica a mesma regra. Aí, no caso, seria a Assembleia Geral que vai, então, definir como que vai ser. Se vai ter desconto daquele período que ele ficar afastado, ou se ele vai o continuar substituto vai receber, recebendo no né, lugar dele durante o período que ele estiver durante o período. indo, né? Exatamente, exatamente. Então, de novo, a gente tem que lembrar, Márcio, que a convenção de condomínio, ela dificilmente vai trazer tudo o que acontece dentro do condomínio. Então, por causa disso, tem que levar para a Assembleia Geral deliberar, né? Porque são assuntos que não cabe ao síndico decidir por conta própria. É necessário submeter a decisão para a Assembleia Geral. Então, essa questão da remuneração mesmo, que é sensível, né? Porque, assim, tem alguns síndicos moradores que ele tem o desconto da taxa condominial, né? Ele não é remunerado, mas ele recebe um desconto da taxa condominial. Então, aí, no caso, tem que ver aí se nesse período ele vai ter um desconto, se não vai ter, se vai ter um desconto proporcional, se não vai ter. Então, isso tudo aí tem que sujeitar à Assembleia Geral para deliberar e definir como é que vai ser. Não pode o síndico tomar decisão por conta própria, não, que ele pode esbarrar num problema aí. Ah, doutora Ana Cristina, deixa eu fazer mais uma pergunta, não está na nossa pauta, não, né? Que é falar sobre férias, mas Sim, que, assim, acaba, né, estando associado a isso, né? Porque se o síndico ele sai e ele indica um substituto, quer dizer, o condomínio não pode ficar, né, sem um representante, então o substituto ali é o representante do condomínio naquele período. sim. Esse representante ele pode tomar decisões ali a seu critério nesse período que ele tiver à frente do condomínio? Só dando um Ele, exemplo, por exemplo. Vamos dizer que esse substituto aí não vai muito com a cara do porteiro, né? E o síndico tem a liberdade de contratar e demitir, né? Aí esse síndico vai substituir esse substituto entra no lugar do síndico e vai lá e demite o porteiro. Isso então, pode? Como é que fica uma situação dessa? é, A senhora, a senhora fica à vontade, porque não estava. É uma pergunta que não estava na nossa pauta, mas. não, tranquilo. Então, eu entendo ser indevido. Eu entendo ser indevido. Ele não pode tomar decisões como se síndico realmente fosse, porque ele está ali só fazendo uma substituição temporária. Essa substituição temporária limita o poder dessa pessoa, porque essa substituição ela acontece porque o condomínio, naquele período que o síndico está afastado, não pode ficar sem um representante legal, porque pode acontecer alguma coisa nesse meio tempo que vai haver a necessidade daquele substituto tomar alguma providência. Mas
aquele dia a dia do condomínio normal, né? Aí, de repente, vou dar um exemplo, né? O síndico substituto depara lá com um problema na rede hidráulica, né? Aí tem que fazer lá um reparo urgente, que tem é oneroso, aí de repente ele tem até que convocar uma assembleia. Então, assim, para essas situações mais atípicas, fora do comum, aí ele vai ter lá poderes, né, de decisão, embora, né, seja o substituto, mas dependendo das circunstâncias, sempre submetendo à Assembleia Geral, até para ele não assumir responsabilidades que não é inerente, porque ele está ali como substituto, né? Então, eu entendo que ele tem poderes, mas os poderes são limitados justamente porque é um, é um síndico substituto por um pequeno período, né? Tanto é que, assim, aqui no escritório, a gente também não aconselha, em hipótese alguma, o síndico afastar por um período muito longo, né? 30 dias, igual um funcionário normal tira férias, né? Então, afastar em períodos curtos, justamente até para evitar situações como essa que você falou, porque, embora esse síndico substituto não tenha esses mesmos poderes, né, pode acontecer uma situação como essa que você acabou de exemplificar. Então, a gente sempre aconselha que o síndico afaste em períodos curtos, justamente para não ter surpresas desagradáveis quando ele retornar, a não ser quando ele tem um problema sério de saúde. Aí, quando ele tem um problema sério de saúde e precisa afastar por muito tempo, aí eu entendo até que, dependendo da circunstância, ele tem que fazer uma renúncia. Ele tem que renunciar, inclusive, né? Não perpetuar no cargo, porque não sabe quanto tempo que ele vai precisar para tratar da saúde, por exemplo, ou qualquer outro problema pessoal mais sério, mais grave, que ele vai precisar de ausentar por muito tempo. A gente já passou por isso aqui, né? A pessoa Mas eu não adoecer e vou, ela mas eu não vou nem te perguntar como é que faz para fazer a renúncia do síndico, porque, né, mas complexo. eu vou fazer mais uma pergunta fora da nossa pauta. Então, aí assim, né, essa questão aí do substituto, ele, né, que o substituto tenha o devido cuidado para não arrumar problema para ele mesmo, né? Porque se ele extrapola, aí ele assume o ônus. Então a gente não aconselha. Ok, doutora Ana Cristina, né, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar, doutora Ana Cristina. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com você, podendo, né, de alguma maneira, levar o nosso conhecimento para as pessoas que te acompanham aí no seu canal. Muito obrigado pelo convite. Opa, a gente é que agradece. E você aí que nos acompanhou até agora, gostou do conteúdo? Né? Então dá um joinha aí para a gente, compartilha com seus moradores do seu condomínio aí, né? E não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal e marcar o sininho para ser notificado quando novos vídeos aqui do canal entrarem no ar. O Comorar volta na próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá!